louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor. Alegria, 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 olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Senhor, pra glória do Alegria. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconde o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Oh Senhor, Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta
se tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, se tua presença é o meu prazer. 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 No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Vamos orar, queridos. Vamos expressar diante do Senhor esse nosso prazer de ter a convicção de que estamos diante de Deus, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, está aqui manifestando a sua vontade debaixo de uma declaração dEle mesmo na palavra, onde o seu povo se reúne em nome de Jesus, ali Ele está. Fale com Deus aí do seu jeitinho, fale com Deus da sua forma, faça uma prece de gratidão a Ele. Esse é um dos princípios mais desafiadores de cumprirmos, em tudo darmos graça, porque esta é a vontade de Deus. Então agradeça a Deus por aquilo que o Espírito te incomodar. Talvez por algo que você falou, será que eu tenho que agradecer por isso? Se o Espírito está te incomodando, agradeça, porque o tudo de Deus é tudo. Senhor, obrigado, porque a tua presença é o nosso prazer. Nosso louvor, ó Deus, não alcança a sua grandiosidade. Por isso, de maneira simples, nós dizemos que nós somos agraciados por termos a convicção que estamos sempre na tua presença. Não há um lugar no universo que possa contar com a sua ausência. Por isso nós queremos que o Senhor enche o nosso coração que sejam capacitados em fazer aquilo que é preciso, e agora o que é preciso é te agradecer, ó Deus. Obrigado mesmo. Obrigado, Senhor, pelas coisas que me trouxeram alegria, mas também obrigado pelas aquelas coisas que têm trazido preocupação. Eu sei, ó Deus, de que há uma promessa, de que ao enfrentarmos todas as nossas aflições com bom ânimo, nós vamos experimentar a vitória que Cristo já teve sobre todas as aflições. Há uma promessa que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, e nós queremos declarar o nosso amor por ti nessa noite. Ó Deus, um hino lindo cantado no livro de Romanos, que diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso estamos gratos, porque o Senhor é esse Deus, presente de toda a provisão, o Deus que nos desafia a crer em Ti em qualquer circunstância. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudi-lo mais uma vez. Não sente, antes de cumprimentar, pelo menos
7 pessoas. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, tem muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora, a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh yeah. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor porque é bom e suave. Gostaria de agradecer muito a presença de alguns convidados nossos. Eu acabei conversando com a irmã Miriam, com seu filho Mateus ali, que são convidados da Marlene. Irmã Miriam, fica em pé aí para a gente agradecer a Deus. Ela falou que ela sempre teve vontade de vir aqui e hoje está aqui, né? Vamos aplaudir ao Senhor. O Mateus é o filhão dela que está do lado, mas ele é meio vergonhoso e tal. Aí, ó, Mateus, valeu. Vamos aplaudir o Mateus agora. Tem gente perto deles aí? Irmão Nivaldo, eu cometi uma indelicadeza de não perguntar o nome dos irmãos. Vem aqui, por favor, apresentar para mim, por favor. Graças a paz, igreja. Nós somos uns convidados hoje aqui. Tem o Gilberto, né? Gostaria que o Gilberto ficasse de pé. A Márcia, sua esposa, né? E essa jovem aqui é Vitória, né? Vitória. Gilberto tem chegado aqui em Cacoal agora, por esses dias, né? Está começando a vir. Eu tenho certeza que ele passou no Rio Machado, bebeu a água e não volta mais, né? Porque ele veio lá ele é de Seringueiros, né? Mas seja bem-vindo, entendendo? É um prazer enorme que vocês estão aqui conosco hoje. Tomara que muitos dias vocês estarão com nós aqui, porque essa igreja aqui vai te acolher muito e é um prazer você estar aqui conosco, tá? Amém? Uma salva de palmas. Que legal, né, irmãos? As meninas que eu conversei aí, não é a primeira vez que vocês vêm? Não, né? Já tem vindo outras vezes, né? Bruna, a Nina e a Julie. Não é a primeira vez que vocês estão. Mas eu é a primeira vez que a gente conversa. Tem esse momento assim. Mas eu quero agradecer. Tem mais alguém, queridos? Essas foram as pessoas que eu identifiquei, mas tem mais alguém que está conosco aqui nos visitando como convidados do Espírito Santo, né? Porque aqui na igreja nós não temos visitantes, a gente tem convidados. Tem mais alguém? Eu não queria ser indelicado, de repente você é tipo o Mateus, assim, não quero levantar não. Mas a gente gostaria de agradecer se por acaso houver mais alguém. É uma crise para mim esse momento, tá? Porque tem algumas pessoas que têm realmente dificuldade, puxa, mas até avisa, fala para a esposa assim, se eu tiver que ir lá e ficar em pé, eu não vou. A Valquíria está ali fazendo assim, porque parece que o Carlos falava isso, né? Agora ficou amigo, está tudo certo, tá tudo mais. Eu sei como é que é isso, né? Então, mas se por acaso tivesse, sintam bem aqui no nosso meio e Deus os abençoe. Queridos, eu tenho uns pedidos de oração e gostaria muito que o Espírito Santo te incomodasse sobre essas necessidades. A Maria Eduarda, uma criança, veio trazer o pedido sobre um primo dela, Diego, um jovem de 22 anos, que está passando por um momento enfrentando um câncer na garganta. Nós também temos uma pessoa muito querida, que trabalhava com a irmã Fátima Masqueto, que é a diva, e ela vai estar amanhã passando por uma cirurgia, que a proposta dos médicos é que essa cirurgia vai durar mais de, pelo menos 12 horas, está aqui, é isso, irmã Fátima? 12 horas de cirurgia, né? Mas nós estamos assim, há um complô espiritual em volta da diva, porque ela tem demonstrado muita fé no Senhor, e a gente vai até falar sobre fé hoje.
Então eu quero que vocês peçam juntos isso daqui, que os médicos se surpreendam pela aquilo que Deus vai fazer na vida da Diva, e ela não precise enfrentar, ela tem sofrido muito com esse câncer, não é? E a gente sabe que Deus pode fazer um milagre, e nós vamos estar orando. E também o seu Elcio, padrasto do Carlos, genro da irmã Lourdes, vamos estar orando por ele, tá bom? Então eu gostaria muito, quero pedir para Deus assim, quero que o Senhor te incomode, para você orar por essas pessoas, o Diego, a Diva, o seu Elcio, tá bom? Para que Deus esteja agindo na vida deles, amém? Tem algum aviso que eu deveria dar, porque a não ser as coisas normais, quero lembrar a igreja, não é? De que está havendo aqui, todas as quartas-feiras, a partir das 6 horas da manhã, um tempo de oração, e é só de oração mesmo, por aquilo que o Ministério de Intercessão, a irmã Ângela, que é a líder da intercessão, está à frente, mas é para toda a igreja. Se você quiser passar um tempo com Deus, quarta-feira, às 6 da manhã, os intercessores estão aqui e orando. É nenhuma dessas salas, Valdo, é aqui mesmo? Nenhuma dessas salas aqui, não é? Então os irmãos estejam, se eu quiser passar um tempo de oração aqui conosco, vocês venham em nome de Jesus. Nós recebemos um convite para uma audiência pública, mas para amanhã, sexta-feira, a partir das 19 horas, no auditório Palácio Catarino Cardoso dos Santos, Câmara Municipal, sobre as ações da PPA 2018-2021, não é? É um convite da prefeita Glaucione para toda a população de Cacoal. Então ela tem mandado para as instituições, não é? E está convidando o povo para, de uma forma participativa, colaborar com a administração, com aquilo que precisa ser feito durante esse tempo aí, né? 2018 a 2021. Então ela está pedindo para você participar, que todos participemos. Primeira audiência pública municipal, amanhã, a partir das 19 horas na Câmara. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, amados, mais uma vez. Eu quero convidar a todos a estar participando do culto nesse momento com a sua oferta ou com o seu dízimo. Estou feliz que hoje é o dia da entrega do meu dízimo, né? Então, um privilégio enorme para mim, assim, desde quando eu entendi esse princípio, falei assim, puxa, que legal, e não consigo ter um outro comportamento senão devolver para o Senhor aquilo que lhe pertence. Prefira ter 90% abençoado por Deus do que ter 100 sem a sua bênção, tá bem? Sai do seu lugar, venha trazer o seu dízimo, venha trazer a sua oferta em nome de Jesus. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. Mais uma vez o refrão. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero
levantar as minhas mãos. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos. Glória a Deus, vamos aplaudi-lo. Eu quero desafiar você a ter assim um momento de fé na sua vida, colocar diante de Deus. Se Deus te incomodar com algum desses pedidos, você orar, pedir por eles, mas algo que você quer muito do Senhor. A Bíblia diz assim: clama a mim. Vamos clamar ao Senhor. Quero desafiar você a fazer um pedido para Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo que nós pudemos te adorar, trazendo aqui os dízimos e as ofertas. Que o Senhor libere a bênção prometida, porque foi o Senhor que teve essa ideia de abençoar aqueles que semeiam com alegria. Então, muito obrigado, porque o Senhor se preocupou conosco, nos motivando a fazer aquilo que é preciso. Quero também, ó Deus, lhe pedir por esses pedidos que beiram ao impossível aos olhos dos homens, mas que esta seja uma noite que seremos surpreendidos pelo Senhor estar entrando com a sua providência na vida da diva. Senhor, em nome de Jesus, cure aquela nossa querida, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Quero pedir também pelo seu Elcio, quero pedir pelo Diego, ó Deus, aquele jovem de 22 anos, enfrentando essa luta, muitas vezes desumana contra o câncer. Mas eu quero lhe pedir mesmo, ó Deus, que o Senhor intervenha com poder e graça, para que o seu nome seja glorificado, a nossa fé seja gerada cada vez mais, que nós jamais desfaleçamos, ó Deus. Continuamos a crer que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus que cura, o Deus que faz, ó Deus, aquilo que é preciso. Queremos também pedir que o Senhor recolha os pedidos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos lembrar desses queridos convidados que saíram das suas casas, estão aqui conosco. Que bom, ó Deus, queremos que eles recebam a bênção que o Senhor separou para essa comunidade nessa noite. Quero mesmo, ó Deus, te pedir, para que cada vez mais o Senhor gere fé no nosso coração, para nós não desistirmos das nossas bênçãos, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, crendo que o Senhor está nos ouvindo e atendendo conforme a sua santa e bendita vontade. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudi-lo, amados. Sentai-vos, por favor. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo de número 9. Eu quero ler um texto que é muito interessante, essa passagem da Bíblia aqui, e gostaria de deixar alguns princípios para nós nessa noite, de Marcos capítulo 9, versículo de 17 até o versículo de número 29. Marcos, a minha Bíblia vai estar uma versão um pouquinho diferente, irmãos, mas é muito pouco, não é nada que mude o sentido, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem uma adaptação aí na sua versão. Diz assim na minha: e alguém dentre a multidão lhe respondeu: mestre, eu te trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, range os dentes e começa a se enrijecer. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles os trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniando, caindo ao chão, e o endemoniado, caindo ao chão, rolava, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? Ele respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para destruí-lo, mas
se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Então o espírito saiu gritando e agitando-o muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhe respondeu: esta espécie, ou esta casta de demônios, não sai, senão pela oração e jejum. Amém, queridos? Esse texto é um texto muito, muito, muito revelador dos nossos dias e de todos os tempos. Mas como nós estamos aqui hoje diante dessa palavra viva e eficaz do Senhor, eu gostaria de que você olhasse para esse texto e soubesse que nós estamos diante dessa realidade, não é? Nós temos aqui uma família destroçada, angustiada, prestes a serem destruída por uma ação inegável do reino das trevas. É interessante a gente saber desta realidade bíblica, da capacidade misteriosa que Satanás, junto com seus comandados, os demônios, de possuir uma pessoa. E outra capacidade que Satanás tem, que extrapola mesmo a nossa percepção de maldade, é de ele copiar a Deus de maneira contrária. O que eu estou querendo dizer isso? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O diabo também não faz acepção de pessoas. Assim como Deus está querendo abençoar a todos, aqueles que o buscam, aqueles que creem, aqueles que precisam, e aqueles que na misteriosa administração da vontade de Deus são agraciados por as suas bênçãos, e todos nós somos, é que a nossa sensibilidade muitas vezes não alcança, a gente limita a bênção de Deus a alguma coisa extraordinária sim, mas na verdade nós estamos todos os dias, todos os momentos, sendo agraciados pelas bênçãos do Senhor. Assim como Deus não faz acepção de pessoas para abençoar a todos, Satanás, na contrariedade do plano abençoador de Deus, ele também não faz acepção de pessoas para amaldiçoar a todos. Em João 10:10, a Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E há uma pergunta que Jesus faz, não porque ele não sabia, mas para que nós soubéssemos disso. Desde quando isso está acontecendo com esse menino? O pai diz assim: desde a infância. É por isso que eu estou destacando isso, para dizer para vocês: Satanás não faz acepção de pessoas, ele não tem ética, ele não tem dó, ele não olha para, como nós talvez olhemos para algumas pessoas desvalidas, e imaginamos, como é que pode se fazer mal a uma pessoa dessa? Satanás não tem nenhum tipo de ética, nenhum tipo de misericórdia, nenhum tipo de pena. Ele acomete o adulto, acomete o velho, acomete o jovem, acomete o adolescente e acomete a criança. Amados, é bom a gente saber disso, porque esta é a realidade dos nossos tempos. Famílias que estão sendo a um alvo muito claro do inimigo. Pegar esse projeto de Deus, o mais tremendo projeto, todo mundo, olha aqui para mim, todo mundo, o mundo inteiro, só existe e só é sustentado porque existe uma instituição na face da terra chamada família. É a família, irmãos, é a família que traz equilíbrio, que traz sustento, que traz
a bênção do Senhor, o canal de bênção para o mundo, este mundo, está como está, porque ainda existe muitas famílias constituídas. Nós, os batistas brasileiros, né, temos o mês de maio como mês da família. E então, quando nós olhamos instituições, olhamos grandes agremiações ou coisas assim que nos chamam a atenção, a nossa sensibilidade muitas vezes esquece de qual a instituição poderosa que Deus colocou sobre essa terra é a família. É a família. E qual é o alvo do inimigo? Destruir a família. E o que está acontecendo agora? Se não uma tentativa quase, conforme nós aprendemos aqui domingo, quase que desenfreada assim, de destruir esta instituição. Eu quero que você que está aqui, coloque a sua família como prioridade diante de Deus. Não importa se você está sozinho lá na sua casa, nessa luta. Não importa se você é uma criança, se você é um adolescente ou jovem, se você é o pai de família, ou você é a mãe, se a sua família está inteira aqui, ou se só tem parte, mas você, coloque a tua família como prioridade diante de Deus. Esse homem estava desesperado, estava ali no meio de uma discussão inócua, o povo discutindo lá sobre as ações de Jesus. De repente ele sai do meio da multidão, procura Jesus e começa a dizer o seu drama. Seu filho endemoniado por um espírito mudo que lhe causava convulsão. Isso acontecia desde a meninice daquele garoto, desde a infância. E aí o homem tem a primeira, irmãos, que coisa terrível, isso tem que mexer conosco. Ele diz assim: eu trouxe para os seus discípulos e eles não conseguiram. Irmão, já pensou uma impotência nossa diante de uma situação de domínio de Satanás? É uma coisa que tem que nos preocupar, Onde é que eu não estou podendo vencer Satanás? Na minha vida, na minha família? Ou quando alguém que está totalmente dominado pelo poder das trevas me procurar ou entrar no raio da minha ação, para eu estar ali sendo instrumento na mão de Deus para abençoar, como essa pessoa vai sair de perto de mim? Decepcionado como este pai, que chegou para Jesus, eu pedi, olha para o versículo de número 18, eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. É assim que está a versão da minha Bíblia, irmãos. Eu sei que a Bíblia de vocês está um pouquinho diferente. Algumas. Olha aqui para mim, para você não ficar angustiado, falar assim: Deus me livre então de eu entrar numa situação dessa. Isso não tem nada a ver com aquilo que você tem visto na televisão, de você ter uma palavra forte, de você dar ordens aos demônios. Muitos daquilo são coisas teatrais, em que quem está no domínio do começo e meio e fim daquelas obras teatrais da televisão é o próprio diabo. O que está faltando para nós não são técnicas, não são seminários, não são conhecimento do reino das trevas, mas Jesus toca no ponto, queridos. Jesus não faz rodeios, ou então não nos leva para fazer um treinamento, não. Jesus fala assim: ó geração incrédula, esta é uma questão de fé, isso é uma questão de postura, de quem eu sou em vocês, porque Jesus fala assim: até quando? Até quando eu vou ter que suportar isso? Até quando eu terei que vos suportar? Por que vocês não percebem? Por que vocês não andam pela simplicidade do Evangelho? Por que vocês não andam pelo caminho do qual eu ensinei, do qual eu deixei claro? Sabe por que eu imagino que os discípulos poderiam estar ali falando para aquele homem? Porque tem tanto diagnóstico no mundo religioso, irmãos. Tem tanta possibilidade. Entra uma doutrina, olha,
vai saber o passado do indivíduo, como que era a família, se os pais fizeram pacto e se não sei o quê. Talvez os discípulos fossem por esse caminho. O outro talvez lembrasse assim, ó, alguém fez um trabalho para ele, amarrou o nome dele na boca do sapo. Olha, então olha, sei que tem diagnóstico. Aí Jesus chega com a simplicidade do seu diagnóstico e diz assim: nós precisamos de estarmos preparados, porque as pessoas, primeiro, o inimigo está agindo, o alvo dele, família, destruindo aqui um pai e um filho. Saída disso, o Senhor colocou nós como os discípulos de Cristo aqui. Quem eles vão procurar? A gente. A quem devemos procurar? Uns aos outros. E o que está nos faltando? Aí Cristo vai dizer. Jesus então diz, sabe por quê, queridos? Quando o inimigo começa a prevalecer sobre situações, e o nosso diagnóstico é que o inimigo está vencendo, a tendência mesmo é a fé diminuir, e a gente começar a duvidar. Esse homem chega a isso para Jesus, a frase dele é muito sutil, a conversa dele com Jesus, você precisa ver como Jesus respondeu, que você vai perceber o que esse homem está dizendo. Olhe para quando ele vai falar com Jesus, depois que Jesus faz uma anamnese ali, né? Pergunta, para que nós saibamos, tá, irmãos? Porque Jesus sabe de todas as coisas. Aí o homem dá o diagnóstico, fala como que era a situação daquele menino. Ele aqui já sabia, ele tinha uma suspeita, e a suspeita dele era certa, que aquele menino passava por uma situação misteriosa de endemoniamento. Eu não sei explicar isso, eu só sei que isso é real. Essa capacidade misteriosa de seres espirituais possuir uma pessoa e tirá-la das suas faculdades físicas e mentais, momentaneamente ou por um tempo. Vou falar uma coisa aqui muito cheia, beira um pouco a soberba, tá, irmãos? Mas os irmãos me ouçam com misericórdia. Esses demônios que se revelam possuindo as pessoas, esses são mais fáceis de tratar. O perigo são aqueles que criam as fortalezas de 2 Coríntios capítulo 10. Outro dia eu falo sobre elas. Mas esses demônios que vêm e possuem pessoas, esses demônios, eles se revelam. Se eu pudesse ser aqui um Daniel Mastral da vida, ou então uma Neuza Tioca, eu diria que esses são dos caixa baixas, demônios. Mas isso não é brincadeira, mas ele se revela com muita facilidade, a ponto do pai não ter dificuldade nenhuma de diagnosticar que o filho dele sofria de um problema de endemoniamento. Era o menino ora caía na água, versículo de número 22, ora caía no fogo, e aparece aqui o alvo principal de Satanás no versículo de número 22, para destruí-lo. Mas esse homem começa a demonstrar o que ele não sabia que ele tinha. Ele não sabia que ele tinha. E essa noite aqui você vai sair daqui com a convicção, igual a esse homem aqui. Você pensa que você não tem, mas o homem já começa a demonstrar. Quando ele diz para Jesus no versículo de número 22, mas se podes, olha como é que ele está, olha como que os problemas acabam falando assim, será que Deus vai fazer isso? Olha como é sutil, falando assim, se o Senhor por acaso puder, se o Senhor puder alguma coisa, tenha compaixão. Olha que lindo, irmãos. Isso aqui você precisa fazer de nós, não do meu filho. Ele tem a convicção de que é um problema deles, é um problema daquela família, é um problema dele e um problema do filho dele. Alguns de nós nos sentimos aliviados, porque o problema é do outro, mas isso não ajuda. Esse homem fala assim, ajuda-nos, ajuda-nos.
É muito interessante a gente ter esse corporativismo espiritual. Assumirmos, irmãos, o que a Bíblia diz, que se está doendo em você, tem que doer em mim. E se eu não sinto, eu tenho que pedir para Deus me dar a sua dor também. E não o meu sorriso, e não o meu sarcasmo. Tá vendo? Se tivesse ouvido, não é isso que eu preciso. Eu preciso de que você caminhe comigo. Eu preciso que você sinta comigo. O pedido daquele pai é: tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Aí Jesus começa a mexer com ela. Aí Jesus chama a atenção da gente. O que você está dizendo? Versículo de número 23. Ao que disse Jesus: se podes. Se podes. Aí Jesus traz uma das mais tremendas revelações da sua palavra. E que para mim, e mais uma vez, quero abrir um espaço aqui, irmãos. Quero falar de uma fé pessoal. Uma fé pessoal. Como eu creio. Eu creio, irmãos, que a fé foi um poder liberado por Deus para todos os seres humanos. E o poder da fé é totalmente independente. O poder da fé não está no controle nem de Satanás, e ele já foi liberado por Deus. E nós temos todos nós, temos esse poder liberado por Deus, para fazer o que for possível e que for preciso. A Bíblia diz assim, quando Jesus indaga, fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. A fé é um poder independente. Como resultado da fé, a gente vê coisas, maravilhas acontecendo em arraiais que não são os nossos. Não é só nas igrejas que acontecem milagres. Não é só em alguns lugares que a gente fala: se não for aqui, não é de Deus. O poder da fé é independente. O poder da fé é algo que não se explica. Mas todos nós haveremos de dar o nosso prestar contas no dia do juízo final, o que eu fiz com tanto poder assim que Deus me deu. Esse homem, ele tem um diagnóstico da maioria de nós. Poucos de nós aqui, talvez um ou outro, não daria a mesma resposta que esse homem. Primeiro, ele não consegue deixar de abrir o seu coração para Jesus. Qual é a primeira coisa que ele fala? Imediatamente, fala: não, se eu dizer que eu creio, vai estar tudo resolvido. Ele fala: imediatamente o pai do menino clamou: eu creio. Mas ele estava diante de Jesus. Eu falei assim: Senhor, para falar a verdade, eu creio, mas eu só estou falando da boca para fora. A gente é assim, queridos. A gente faz algumas declarações, mas o nosso sentimento não acompanha. Se você for uma pessoa normal como eu, você hoje vai dar um salto, vai subir um degrau na sua vida de fé. Sabe por quê? Você vai parar de confiar nos seus sentimentos e você vai tomar atitudes, não movidas pelo seu sentimento, mas em direção daquilo que Deus separou para você e é para você tomar posse. Olha o que esse homem diz: eu creio, mas depois ele está diante do Senhor, ele fala assim: Senhor, mas me ajuda, na verdade esse é o meu problema. Eu estou falando aqui, mas por dentro, ajuda na minha incredulidade. Faz anos que eu estou lutando com esse menino, trouxe para os seus discípulos não conseguiram fazer. Eu estou aqui achando, que talvez o Senhor pode, talvez o Senhor não pode. O Senhor o desafia, fala: tudo é possível se crer, sabe? Passa meio que, e é isso que Deus faz. Sabe o que Deus faz? Ele passa a responsabilidade para nós. Só quando você não aguenta, como esse homem não aguentou, quando não está mais com você, porque aqui Jesus faz uma coisa que ele não fez em lugar nenhum: ele negocia o inegociável. Para todos os religiosos, inclusive para a própria palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem haveria de receber um tchauzinho dos religiosos do nosso tempo: olha, eu não creio muito, então vai embora, aqui não é para quem não crê, aqui é para quem crê, você tem que crer. Meu irmão,
Aqui não. O Senhor negocia o inegociável. Aquele homem abre o coração dele, diz que cria, mas não cria tanto. E isso não foi impedimento para Jesus fazer, curar, libertar aquele menino. Então, nós não vamos pegar a nossa fé e limitar o poder de Deus a ela. Tem hora, queridos, que nós estamos 100% falidos diante do Senhor, sem nenhum ânimo, sem nenhuma coragem. Nós estamos em um momento sobrenatural, e que os anjos e Deus está nos chamando de bem-aventurados, porque bem-aventurados os pobres, os falidos, diante do Senhor espiritualmente falando. Mas nós não conseguimos sentir isso, e mesmo assim, você e eu sabemos, quantas vezes já estive nessa situação, e o Senhor interveio e me tirou de lá. Esse pai está nessa mesma situação, ele está aqui rasgando o coração dele, dizendo religiosamente, socialmente, eu creio, mas não aguentando estar na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não deixa de pedir: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Só Cristo pode fazer isso, só Cristo pode fazer isso. Ajuda-me na minha incredulidade. Olha que coisa esquisita. No mesmo versículo o cara fala que crê, mas depois já confessa logo: ó, eu sei, Senhor, eu sei que não é bem assim não. A Bíblia então diz que Jesus faz a obra, não olha para as declarações do homem, mas olha para o coração daquele homem. A primeira coisa que eu penso, isso é coisa minha ao ler esse texto, queridos, é ver ali um pai. Sabe por quê? Porque esse era um pai diferente. Geralmente esse trabalho aqui era a mãe. Os pais costumam fazer isso, ó, pega o menino e leva lá. Os pais têm uma tendência, esse pai aqui não. Eu vou atrás da solução do problema do meu filho. Outra coisa que ele faz, ele tem uma concepção, e ele vai tentar, ó, veio para os seus discípulos, ele tem uma concepção do problema deles todos. Ele é uma pessoa extremamente sincera diante de Deus, não quer fazer média com Jesus não. E Jesus então faz o que foi preciso. A Bíblia diz, queridos, que Jesus não queria dar um espetáculo ali, mas a multidão começou a juntar, né, para ver tudo aquilo. Versículo número 25, Jesus então dá uma ordem àquele espírito, que era um espírito que causava surdez e mudez naquele menino. Jesus deu uma ordem, e uma ordem eterna: sai dele e nunca mais, nunca mais. Quando é Cristo que nos liberta, nós somos livres para sempre. Quando é a religião que te liberta, ela é circunstancial, vai depender muito de você, aí você começa a ser controlado. Se você continuar a fazer isso, agora com Cristo não é assim, irmãos. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem pressão, queridos, não tem troca, não tem ameaça. Nunca mais entre neles, nunca mais. Uma ordem de Jesus. Aí vem, irmãos, as coisas. Eu amo esse texto por conta de todos os dramas que aconteceu aqui. Parece que deu errado o negócio, parece que não funcionou. Eu já até imagino porque se você olhar no começo do capítulo, os religiosos estão tudo discutindo ali, está uma discussão, umas doideiras eles discutindo. Falam assim: o menino já estava ruim, agora piorou, morreu. Algumas pessoas têm essa percepção de que acabou, de que não tem mais jeito, desistem, já traz o diagnóstico do que ele acha, traz o diagnóstico do seu pessimismo, traz o diagnóstico do que os teus olhos estão mostrando. Isso é um perigo. O grande desafio da fé é que o fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e você não está vendo, diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você não está vendo, mas você tem uma convicção. Os olhos da fé
os olhos da fé são outros olhos. Os ouvidos da fé são outros ouvidos. Você não ouve o que eu estou dizendo literalmente aqui em português. Os ouvidos da fé faz com que esta palavra aqui, de uma maneira bem prática, faça com que alguém entenda que eu estou falando maçã, o outro entenda que eu estou falando pera, o outro entenda que eu estou falando banana, e eu estou falando uma palavra só. Os ouvidos da fé, ele traduz o que você precisa para você nessa noite. Então qual foi o diagnóstico que viram ali? Morreu, o menino morreu. Então o espírito saiu gritando, deu aquele escândalo, agitando muito, o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam, morreu. O Nércio da Capitinga estava lá, né? Queridos, não morreu. Sabe o que eu quero pedir para o Espírito Santo agora? Mudar um diagnóstico que você tinha no seu coração sobre uma situação. Se achou que isso não tinha mais jeito, não é verdade. Deus vai intervir nessa situação. Ele vai intervir. Não está acabada, não morreu, não terminou. Isso aí não é o fim. Não é. Mas cuidado com o que muitos estão dizendo. Cuidado com os diagnósticos pessimistas. Cuidado com as declarações de fé do inferno. Cuidado com aqueles que te cercam, com todo tipo de afirmação que quer te afastar da grande bênção que Deus tem para você. Muitos ali começaram a dizer que ele morreu, mas, tem o mas de Deus, né? Versículo de número 27 chega a dar um alívio assim, né? Mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou e ele ficou em pé. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos. Pronto. Olha o que Cristo quer, olha a palavra que tem para você. O Senhor quer te deixar. Essa expressão em pé é a posição espiritual. O Senhor quer te deixar em pé. O Senhor quer te levantar da sua queda, da sua situação de derrota, da sua situação de que muitos já diziam que não tinham mais jeito. Ele levantou e deixou o menino em pé. Em pé. Lá foi. Toda a situação mudada. Aquela família nunca mais fora a mesma, porque Jesus havia entrado nela, no coração do pai e no coração dos filhos. Os seus discípulos também. Aí Jesus dá o último toque, que é o nosso último toque também hoje. Lá vai os discípulos, com aquelas caras, nossa, vamos para a reunião agora com Jesus. Aí Jesus, eles entram numa casa, e eles perguntaram em particular para Jesus, não quiseram pagar um micão na frente da multidão não, né? Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Aí Jesus responde, precisamos estar mais preparados. Irmão, nós estamos caminhando como, Jesus fala assim, olha, existe determinadas, esta é a maneira que eu estou interpretando o que Jesus está dizendo aqui para os irmãos, tá? Existem determinadas situações, existe espécie, esta espécie, no livro de Mateus, no capítulo número 17, fala esta casta. Em algumas Bíblias aqui talvez fala isso, esta espécie não sai senão como resultado de uma vida diferente com Deus. Não são rezas, não são oração que você tem que orar mais, não. É de uma vida de intimidade com Deus. Uma vida que leva você a pagar o preço de ouvir a voz do Senhor, do jeito que o Senhor quer falar com você. Porque a Bíblia diz assim, esta casta não sai, senão pela oração, e algumas Bíblias traz entre colchetes a palavra e jejum. Isso aqui não tem a ver, irmãos, com o jejum religioso e saudável que nós fazemos de abstenção de alimentos só, mas realmente, você procurar, você saber, olha, uma realidade que estou vivendo hoje, é que o inimigo quer destruir a minha família, quer destruir famílias que eu amo, mas eu vou me preparar, eu vou me relacionar melhor com Deus,
eu vou abrir mão até de direitos que eu tenho, como de alimentos, no caso do jejum aqui, para que eu esteja assim, pronto. E outra coisa que vou tomar posse nessa noite, e quero que você saiba, a fé que nos faz vencer o impossível, ela foi liberada por Deus para você. O que você precisa é exercitar. E quando todas as tuas forças, quando você achar que não dá, você vai clamar que nem esse homem fez. Jesus, você não vai desanimar. Você não vai parar de tentar, você não vai parar de pedir, você vai clamar, você vai insistir com Deus. Porque a Bíblia não se resume nesse texto. A Bíblia também tem outros versículos que nos estimulam, como Lucas capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes uma parábola sobre o direito de orar sempre e nunca esmorecer. Mateus 7, 7. Pedi, buscai e batei. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei. Nossa, como eu estou craque na Bíblia hoje. Vou até voltar aqui para parar de falar essas coisas, senão daqui a pouco eu esqueço. Irmãos, olha aqui para mim, para nós sermos ministrados nessa noite. Pode vir, André. Eu não falei concluindo, né? Então, o André fica esperando a palavra-chave, concluindo. Jesus então diz, esta espécie, né? Alguns manuscritos vai dizer um grupo específico aqui, não é? Esse tipo, essa casta, porque tem muitas, precisa de uma preparação melhor. E que eu quero ministrar na tua vida agora no final da Quinta da Vitória. Primeiro, saia daqui vibrando, fala assim, olha, o Senhor, eu quero tratar com Ele sobre essa crise que eu tenho sobre a minha fé. Porque aqui entre nós, tá, irmãos, não espalha não, não conte, não saia daqui, fale lá fora. Mas a maioria de nós, sempre temos um diagnóstico que a gente não tem fé suficiente. Esse homem aqui é representante de quase a maioria dos crentes sinceros, dos sinceros mesmo, assim, daqueles que tratam com Deus das suas fraquezas. Eu sou um deles. Eu sempre estou diante de Deus e falo, Senhor, mostre de alguma forma. Mas eu queria, junto com vocês, tomarmos posse, porque o Senhor não estava aqui separando um grupo de pessoas, ó, para esse daqui eu vou dar. Ele falou assim, olha, Ele chamou a geração toda de incrédulos. Sabe o que Jesus está falando? Ó, vocês têm fé, vocês poderiam ter resolvido esse problema, vocês foram pelo outro caminho, esqueceram de exercitar a autoridade, o poder que foi liberado para vocês, quando eu separei vocês lá em Mateus capítulo 10, e já disse para vocês, eu liberei, perdão, o poder para vocês. Então Jesus chamou a geração incrédula. Sabe o que Jesus está falando? Todo mundo está com esse problema. Quando Ele vai tratar individualmente com o homem fala, Senhor, eu creio, mas me ajuda, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, eu não creio do jeito que eu acho que eu deveria crer. Então fiquem tranquilos, se o Senhor precisar, Ele não vai deixar de abençoar, porque ainda você acha que não tem fé. O Senhor não está com as mãos fechadas, e a chave que abre toda vez é a fé. A fé sim, é a principal ferramenta que Deus nos deu. Mas tem hora que você vai ser que nem esse pai, e Cristo vai ser como fez com esse homem, vai fazer com você. Ele vai negociar o inegociável, independente dos seus sentimentos, da sua fraqueza, das suas limitações. O Senhor vai liberar a bênção para você. Mas exercite, busque intimidade mais com Deus, tenha convicção dessa realidade espiritual, seja um guerreiro, uma guerreira, como esse pai foi. Sejam humildes e sinceros como os discípulos foram. Vai tratar com o Senhor. E o Senhor fala, olha, vamos conversar mais. Está faltando mais oração, mais intimidade, mais conversa comigo. Mais você fazer o que é preciso. Mais jejum, mais oração. Vamos ficar em pé, queridos.
pela fé posso clamar. Eu queria ministrar, orar com você. Pela fé Você quer vir aqui à frente para a gente exercitar essa fé? Vamos orar juntos. Quem quiser vir aqui à frente para a gente orar, quero chamar os intercessores para a gente estar orando junto aqui com os irmãos. Quem quiser, vem aqui, por favor. Você está numa luta aí particular, está querendo algo de Deus, e essa palavra gerou fé no seu coração. Você falou: não, então tá, vou lá, vou pegar a minha bênção. A bênção não está comigo, irmãos. Eu não sou um abençoador profissional. Não, eu quero compartilhar com vocês a minha necessidade também. Então vem aqui, eu quero os intercessores aqui em cima, por favor. Irmãos, por favor, olha, sinta. Vamos abrir o nosso coração diante de Deus, como esse homem fez, sabe? Jesus negocia o inegociável para nos abençoar. Tem algo aí que você acha impossível? Tem algo aí que você acha, olha, tudo é possível ao que crê. Peça para Deus sensibilidade, peça para Deus clareza, discernimento, para que você, assim ó, capacitado pelo Senhor Jesus, saia daqui mais leve, mais tranquilo, confiante de que o Senhor contigo vai fazer o que é preciso e o impossível não vai existir na sua vida, dentro da vontade de Deus. Amém? Põe a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, eu quero em nome de Jesus ministrar, ó Deus, a mensagem desta palavra, o espírito desta palavra. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui frustrado, que saiam daqui, ó Deus, com o seu coração cheio da convicção que essa palavra é para você, essa palavra é para mim. O Senhor me deu fé. O problema que estou vivendo na minha casa, o problema que estou vivendo no meu serviço, o problema que estou vivendo agora na minha vida, a enfermidade que tenho, a enfermidade que as pessoas que amam têm, Senhor, não serão barreiras maiores do que a manifestação do seu poder. Senhor, eu quero lhe pedir que o Senhor toque de maneira profunda no coração desse pai, dessa mãe, desse filho, para que entendamos, ó Deus, que nós precisamos nos posicionar no teu reino, para que o inimigo não venha prevalecer da coisa mais preciosa que tem na face da terra, que é a minha família, a instituição abençoadas por ti. Senhor, em nome de Jesus, como este homem que saiu dali junto com seu filho andando, com uma ordem profética, com uma ordem eterna sobre aquele menino, de que ele jamais seria vitimado por aquela ação demoníaca. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar essas pessoas, pedir a sua bênção sobre eles e sobre mim, para que saiamos daqui, ó Deus, pela fé, convicto de que o Senhor é o Deus que tudo pode e tudo está fazendo, ó Deus, para que eu creia mais em ti, para que minha vida de oração e de jejum seja intensificada na minha relação contigo, e eu saia daqui glorificando o teu santo nome, porque pela fé o Senhor tem me feito andar, e eu, como a Bíblia diz, sobre todas as coisas eu sou mais que vencedor. Em nome de Jesus é que eu oro e abençoo essas vidas. Amém e amém. Levanta a sua mão para o alto, aplauda o Senhor, dê um abraço nesse seu irmão que está aqui com você, diga para ele: tamo junto, vão na graça e na paz do Senhor Jesus. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo